A CPMI dos atos do dia 8 de janeiro tem um novo alvo por parte da esquerda. Enfim, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora do processo. Qual o papel do relator? O papel do relator é o seguinte: ele vai analisar todos que vão ser ouvidos, ele vai participar do programa de trabalho, inclusive elaborar o programa de trabalho, de quantas vezes as reuniões serão efetuadas, quem o relator acha que deveria ser ouvido, mas quem vai dar a palavra final é o presidente. O pessoal quer mirar agora nos evangélicos. Olha só essa matéria aqui, que foi publicada pelo Poder 360. PSOL quer investigar igrejas evangélicas na CPMI de 8 de janeiro. Requerimentos convocam envolvidos nos atos que supostamente foram financiados por evangélicos, tá? Essa matéria foi divulgada no Poder 360, tá, pessoal? Os deputados do PSOL comunista, tá? Um deputado pastor comunista, Henrique Vieira, e a Érica Hilton, que é do PSOL de São Paulo, apresentaram 6 requerimentos relacionados ao suposto financiamento por igrejas evangélicas de participantes dos atos do dia 8 de janeiro. Solicitaram a convocação de indiciados à CPMI, segundo a assessoria de Hilton, foram entregues na noite de quarta-feira, 31 de maio, para a CPMI. Já tem quase 800, só para você ter noção do quanto esse assunto é um dos mais marcantes para o nosso Brasil, já tem quase 800 requerimentos. A senadora Elisiane Gama, que é a relatora, ela fez a manifestação de que a CPMI vai mirar nos financiadores, ou seja, qualquer pessoa que deu algum suporte. Mas quem é financiador da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro? Esse assunto é um tanto quanto amplo. Igrejas que fretaram ônibus para ir aos atos do dia 8 de janeiro, ou seja, a manifestação, que até então, diga-se de passagem, seria pacífica, entram como financiadores? Também, muitos canais do YouTube, eles faziam vaquinhas para poder ir para Brasília e pediam Pix. As pessoas que deram Pix, que fizeram Pix para esse pessoal, vai ser considerado financiador? Empresas que fizeram doações de carnes para os quartéis, os acampamentos de frente ao quartel, que doaram banheiros químicos, vão ser caracterizados como financiadores? Pois é, tudo isso, quem decide é a relatora, tá? É ela que vai dar a opinião e o ponto de vista dela. E aí os deputados seguem ou não, mas é ela que dá o ponto de vista. Então, a gente já tem essa mira aí do PSOL, né, dos deputados da esquerda, do PSOL, contra os evangélicos. Matéria também da Carta Capital para vocês, um jornal de extrema esquerda, vocês já sabem disso, eu sempre cito. E ele fala de uma manifestação da relatora aqui, da Elisiane Gama. Quem mentir na CPMI será preso, diz relatora da comissão. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, diga-se, alinhada a Flávio Dino, que também é do Maranhão, tornou a afirmar que, se houver necessidade, Bolsonaro será convocado para depor diante dos parlamentares. Aqui a gente tem duas análises. A primeira, na fala dela: quem mentir será preso. Quem for de esquerda e mentir também será preso, ou só quem é de direita será preso? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto: será mesmo que é tão interessante assim para a esquerda trazer Bolsonaro? Vamos lá. Teve um editorial, acho que da CNN, não me recordo aqui, eu vou procurar e depois eu trago para vocês, que ele disse o seguinte: a situação está cômoda para a esquerda na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Eles têm maioria de deputados e senadores, né, do governo. Entretanto, mal começou, já veio o general do GSI apresentando um documento fraudado.
Ou seja, mostra que a esquerda está muito preocupada, mas muito preocupada nos cargos, nas comissões, nas emendas, e a direita está muito mais preocupada em descobrir coisas sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, sobre o que aconteceu. E aí vem aquela questão. A esquerda tem a narrativa de dizer que a responsabilidade é toda de Bolsonaro. Trazer Bolsonaro logo no início seria um tiro muito arriscado para a esquerda. Porque se o depoimento de Bolsonaro for marcante, demonstrando que ele não tinha qualquer responsabilidade, a narrativa da esquerda cai. Cai por terra imediatamente. Então, é por isso que aliados do próprio governo Lula já não querem que Bolsonaro seja um dos primeiros a serem ouvidos. Bora lá, pessoal. Vamos falar agora da gestão Lula, dos governadores, dos ministros de Lula. Esse editorial é do jornal Metrópole, de uma coluna chamada Grande Angular, da Lilian Tarran e Isadora Teixeira, que fala sobre o Rui Costa, que é o primeiro-ministro, como citado por Lula, né? Um grande apoio de Lula. Essa matéria é de ontem, domingo, tá? Então, estou trazendo ela logo cedo para vocês. Deputados enviam ofício pedindo a demissão de Rui Costa ao presidente Lula. Fala de ministro da Casa Civil Rui Costa sobre a capital federal gerou repercussões negativas entre os políticos do DF. Vou somar a uma outra fala aqui também da Grande Angular, tá? Que foi uma entrevista com o Ibanez Rocha, que é o deputado, que é o governador de Brasília, tá? Ele disse sobre o Rui Costa: é um idiota completo. Agora sabemos de onde vem ataques contra o fundo, diz Ibanez sobre Rui Costa. O governador reagiu após o ministro atacar Brasília e dizer que trata-se da Ilha da Fantasia e que a capital não deveria ter sido criada. Vamos entender um pouquinho mais? Provavelmente, um dos primeiros ministros do Lula que podem cair seria o Rui Costa, tá? 2 pontos a serem analisados nessas 2 matérias que eu trouxe para vocês. A primeira delas: o governo Lula vem entrando em rota de colisão com os deputados distritais de Brasília. Os deputados distritais de Brasília estão fazendo a CPMI de 8 de janeiro também. E dali, muitos documentos importantes podem surgir. Então, se houver um revés de desalinhamento com o governo Lula, é uma bomba a mais no colo do Lula. Segundo ponto: Ibanez, não é que ele não goste do Lula, ele tem raiva. Por quê? Porque Ibanez foi afastado do cargo. A maior excrescência moral que a democracia brasileira sentiu a priori, aí depois veio outras. Afastamento de Deltan Dallagnol, afastamento do Crivella, mas a maior e primeira foi Ibanez Rocha, governador eleito, ter sido afastado do cargo por uma canetada de um juiz. E aí, isso ainda não desceu, não. E Ibanez Rocha só está esperando o momento certo para ver a caveira do Lula. Tanto é que agora ele já parte para cima e começa com o ataque do principal ministro do Lula, que é o Rui Costa. O Rui Costa hoje é considerado o braço forte, o principal ministro do Lula, e Brasília já começa a impor ataques em relação a isso, tá? Em relação a isso. Então, Lula vai enfrentar tempos difíceis pela frente, ou seja, o jogo de xadrez político nem Lula imaginava que seria tão difícil quanto ele vem enfrentando. Para dominar isso, não vai ser um jogo fácil, ainda mais com Lira contra ele. E Ibanez, diga-se de passagem, tem um vínculo de relação muito próximo a Lira, ou seja, vai ser mais um inimigo de Lula nessa jornada aí, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Coloca no comentário o que eu preciso melhorar, isso é sempre importante. No comentário também, me explica se a forma que eu estou trazendo a separação do conteúdo tá adequada, se eu estou conseguindo falar a sua língua. O principal é isso,
Porque assim, se tem duas coisas que falam um linguajar difícil e chato, é o tal do filósofo e o tal do advogado. E eu tenho os dois aqui, tá? Me fala se eu estou conseguindo, sabe, transmitir a mensagem da política brasileira e você está conseguindo entender um pouco mais comigo aqui, tá? Isso é importante para que eu possa melhorar. E assim eu sei se eu posso acelerar um pouco mais ou pisar no freio um pouco mais, tá? É importante para que eu possa entender, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Eu volto ao meio-dia, tá? O próximo editorial, meio-dia, eu tô aqui com vocês. Abraço.